da gente seguir com as dicas de artesanato, a gente fala um pouquinho sobre saúde, especialmente sobre saúde respiratória e como os alimentos podem nos ajudar ou comprometer o bom funcionamento aí das vias respiratórias. Vamos entender melhor sobre isso com a nutricionista, especialista no assunto? Agradecendo a presença hoje da Nutri, a Camila Laranja. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, obrigada. Camila é de São Paulo, né? São Paulo, Isso, capital. de São Paulo. Espero que seja a primeira de muitas participações. Ai, que bom. Fez boa viagem, Camila? Sim, foi tranquilo. Que bom. Camila, uma dúvida. Por que no inverno aumenta tanto o nosso apetite? A gente sente fome toda hora. Na verdade, assim, fisiologicamente, não é que o apetite realmente aumenta, mas a gente acaba, assim, ficando um pouquinho mais preguiçoso, fica mais em casa, né? Culturalmente, as pessoas falam, inverno dá mais fome. Não que fisiologicamente o inverno realmente vai aumentar a nossa fome. Mas acontece que, culturalmente, a gente acaba pensando em comer um pouco mais, come comidas mais gordurosas, um pouquinho mais de carboidrato, comidas quentes, né? A necessidade aumenta nesse sentido. Mas não necessariamente a gente aumenta o apetite. As pessoas, às vezes, usam de desculpa. Psicológico e cultural. Exato. Às vezes é mais psicológico e emocional essa coisa de ter mais fome, né, de ter mais apetite. É mais isso do que a fome fisiológica, né? Então, não é tanto... né? Realmente aumenta o apetite? Nem tanto, né? É mais desculpa. Exatamente, exatamente. Dá para se controlar também no inverno. Eu ouvi já muitas nutricionistas e preparadores físicos comentarem que o inverno é uma excelente época para a gente dar um gás a mais na nossa atividade física, que a gente tem um resultado mais rápido e melhor. E os nutricionistas também comentando que nessa época mais fria do ano é excelente para a gente começar a adaptar o nosso cardápio, né? Pensando na reeducação alimentar, além da dieta, né? Mas pensando nessa reeducação alimentar. Sim. Isso realmente procede e por quê, Camila? Do inverno, o nosso corpo ele demanda mais energia para manter a temperatura, né? Demanda mais nutriente. Então, é até aceitável pensar que o metabolismo vai acelerar um pouquinho. Mas não que seja uma quantidade tão diferente assim do que está acelerado no verão. Então, assim, a mudança é pouca, né? É legal começar uma dieta nesse período? É legal, mas eu acho que é importante pensar num estilo de vida saudável, sempre. Né? Reeducação mesmo alimentar. Exato, não ter uma dieta com data para começar, né? Então, eu começo no inverno, aí eu paro, ou não, eu começo no verão, porque eu quero colocar aquele biquíni. Então, não pensar tanto assim em períodos, mas pensar em mudar o estilo de vida, né? E passar a ser saudável, sempre, né? Nessa época do ano, a gente tem um aumento significativo dos probleminhas respiratórios, né? As doenças respiratórias. Sim, é bem comum. Como os alimentos podem ajudar nesse sentido, na prevenção ou mesmo a cuidar aquelas pessoas que já sofrem com doenças respiratórias? Até antes de falar em alimentos específicos, eu acho legal pensar em saúde intestinal, né? Porque eu não sei se... acho que a maioria das pessoas não pensa nisso, mas o intestino é um órgão bem responsável pela nossa imunidade. Então, se ele está desequilibrado, né, se não está com uma boa quantidade de bactérias benéficas, se a gente tem mais bactérias ditas ruins, né, a gente chama como ruins no intestino, a gente acaba prejudicando a imunidade, né? Então, é importante pensar em não lesar a nossa microbiota intestinal. Tem que cuidar do intestino para deixar a nossa imunidade alta e assim conseguir blindar o corpo das doenças. Exatamente. Um intestino bem equilibrado, ele vai proteger a gente de vírus, de bactérias, né, do excesso de fungos. E como cuidar do intestino? Então, a nossa alimentação, ela sendo boa ou ruim, né, sendo saudável ou não, ela vai prejudicar ou não o nosso intestino. Então, quando a gente consome muitos alimentos industrializados, com aditivos, conservantes, corantes, emulsificantes, muito adoçante artificial, né, que a maioria das pessoas usa hoje em dia, ou até o açúcar, um excesso de farinhas refinadas, muito leite e derivados, que além de serem mais alergênicos e poderem alterar a microbiota intestinal, eles aumentam a produção de muco, né? Então, nesse sentido, eles podem piorar um pouquinho a doença respiratória em si. Mas pensando em imunidade, esses alimentos em excesso, eles vão alterar a nossa microbiota intestinal. E a partir daí, a gente fica mesmo com uma defesa prejudicada. Então, é importante evitar esses alimentos, né? Evitar o excesso desses alimentos. Perfeito. E o que a gente deve consumir, pensando em saúde do intestino e também em saúde respiratória? Então, quando a gente pensa em intestino especificamente,
é sempre bom repor probióticos, né? Então, kefir, kombucha, que são bebidas fermentadas, que hoje em dia são bem comuns, né? O pessoal está conhecendo aí hoje em dia. Eles vão repor essas bactérias que deveriam estar lá no nosso intestino em quantidades adequadas, né? Então, acho que é bem interessante o consumo do kombucha e do kefir. E aí a gente pode pensar também em fibras, né? Em fibras pré-bióticas, que vão alimentar essas bactérias boas do nosso intestino. E aí tem alimentos como o alho, né? Que tem essas fibras pré-bióticas, tem a batata yacon, né? Tem batata doce, tem a banana verde, que é a conhecida biomassa de banana verde. Famosa hoje também, né? Exato. Alho, batata doce. Isso. Eles são os mais responsáveis pelas fibras pré-bióticas que vão cuidar da nossa saúde intestinal, né? Então, são bem interessantes por isso. Vale a pena consumir. Exato. Né? Você, como nutricionista, se você pudesse pontuar para a gente quais são os erros, né, mais cometidos nessa época do ano? Eu acho que as pessoas tendem a comer comidas quentes, como a gente falou, né? A procura por comidas quentes. Para ajudar a aquecer, né? Exato. Mais calóricas, mais gordurosas, com mais carboidratos, né? E esquecem da salada, né? Das comidas mais leves. Então, assim, às vezes troca no jantar um grelhado com uma saladinha, vai trocar por uma lasanha, né? Por uma massa, que é algo que tem mais carboidrato, que é mais pesado, né? Às vezes acaba faltando proteína, faltam as fibras dos legumes. Então, acho que o erro maior é esse. Fora que as pessoas, às vezes, deixam de fazer atividade física, né? Nesse período. Porque, tá frio, né? Não vou para academia, ficam com mais preguiça. Já é uma característica, né? Nessa época. Então, as pessoas acabam deixando de fazer atividade e acabam se alimentando de forma errada. Perfeito. Temos mais algumas telas? Vamos colocar, diretora, para a gente poder aí ir pontuando a nossa entrevista? Gengibre. O gengibre é bem interessante. Famoso, né? Exato. Anti-inflamatório natural. Exatamente. Anti-inflamatório, antiviral, antimicrobiano. Então, é bem interessante usar o gengibre no formato de chá ou até usar para colocar na sopa, né? Ou o gengibre em pó, também é interessante. E ele vai ajudar bastante na imunidade. Você comentou do kombucha, né? Isso. A gente faz em casa? Então, dá para fazer em casa, né? Você pode... para fazer em casa, ele não é vendido. Então, as pessoas costumam doar, né? É uma comunidade de leveduras e bactérias que você... Comunidade, eu digo, né? É como se fosse... O kefir, por exemplo, ele... Como kefir? É como se fosse um grupo, né, de bactérias que você pega de alguém que tem e você vai começar a cultivar na sua casa. Já o kombucha, ele tem um formato diferente do kefir. Mas ele é uma mistura de bactérias probióticas e de leveduras. Entendi. Então, os dois dão para você ter em casa e cultivar. Como? O processo, geralmente você vai deixar ele, se for de água, que é o que eu mais recomendo, tanto o kefir quanto o kombucha geralmente é de água, mas o kefir pode ser de leite. Então, você vai receber essas cepas, né, de bactérias e leveduras e vai cultivar elas em água e açúcar. E aí você vai renovando e trocando essa água para formar essa bebida gaseificada. O kefir parece uma sementinha mesmo, né? É até difícil de explicar, mas ele... É esse que está aí na imagem, inclusive, viu, gente? Exatamente. Ele Eu não sei se antigamente o pessoal fazia muito iogurte com probióticos, que também eram doados. Então, é como se fosse isso. É uma quantidade, assim, de bactérias todas juntinhas, que geralmente são brancas ou transparentes. Elas se agrupam, né? Isso, elas ficam todas juntinhas. E o kombucha tem um formato um pouco diferente, mas os dois dá para fazer em casa. E para o intestino... É muito legal. É super indicado. Muito legal. E em alguns casos é legal até usar algum suplemento mesmo, né? Então, indicado pelo médico ou pelo nutricionista, casos específicos a gente usa suplementos. Mas dá para ter em casa também. Qual a dica de ouro para quem quer aí aproveitar esse inverno, tomar aquela decisão, Tati, agora eu vou cuidar do meu corpo, quero emagrecer, porque no inverno é mais difícil, a gente fica mais preguiçosa, né? Mas se a gente conseguir superar e vencer essa preguiça, tem alguma dica, algum truque? Como perder quilos com mais eficiência no inverno? Eu acho que principalmente fazer atividade física, né? Não deixar a atividade física de lado. Em relação à alimentação, não deixar de comer legumes e verduras. As pessoas deixam de comer porque é salada fria, tá frio, eu não quero comer salada nesse período. Então,
troca por legumes cozidos, né? Faz uma sopa mais leve, uma sopa sem muitos carboidratos, com mais legumes leves, com proteínas. Então, dá sim para fazer trocas, né? Dá para fazer uma lasanha sem a massa, dá para colocar berinjela, dá para colocar abobrinha, dá para inventar coisas, né? E coisas saudáveis e que sejam quentinhas e gostosas para esse período. A questão da água, Camila. Wilson, depois você pega o tablet, por favor, para a gente monitorar as perguntinhas das redes sociais. A gente sempre ouve falar que é preciso consumir muita água, né, ingerir muito líquido. No inverno, as pessoas reclamam muito porque não tem sede. Ah, Tati, mas eu não sinto sede no inverno, né? Eu diminuo muito a quantidade de água ingerida. Isso pode ser um problema? Qual a orientação nesse sentido? E até uma recomendação. É importante tomar a quantidade normal de água em qualquer período do ano, seja inverno, verão. Se você transpira um pouco mais no inverno, você vai tomar, no verão, você vai tomar um pouco mais de água, né? Mas no inverno, não é porque você não está transpirando e você não tem sede que você vai deixar de tomar a quantidade exata de água. Então, o fato de não ter sede não é um preditivo para você deixar de tomar água. Tem que tomar água mesmo sem sede. Tem que tornar um hábito, né? Isso, tem que ser um hábito diário, não tem época do ano para tomar mais ou menos água. A não ser nesse caso que eu falei, se você está no verão, está fazendo muita atividade física, você vai perder mais líquido pelo suor, então tem que repor um pouquinho mais. Mas, no geral, tem que tomar água sempre, tem que tomar bastante água. Tem gente que não tem sede nunca, nem no inverno, nem no verão, então tem que tomar água, né? Mesmo sem ter sede. Você vai acostumando o organismo. Andar sempre com uma garrafinha de água é uma boa dica, Exato. né? Porque às vezes as pessoas ficam com preguiça. Ah, tô sentada, tô trabalhando na mesa, no escritório, ficam com preguiça de levantar. Então a garrafinha já tá ali do lado, não tem desculpa, né? É esticar o braço e consumir. Aqui no programa a gente tá sempre com um copo d'água, em todas as mesinhas, em todos os cantinhos. É ótimo, é isso mesmo. Pra toda hora ali, né? Tem que ser um hábito. Hoje em dia tem até aplicativos que avisam, né? Ah, deu a hora de tomar água. Então, é uma solução, né? Para quem não lembra, para quem trabalha o dia inteiro, fica na correria e não consegue parar para tomar água. E aí, reforçando, então, os cuidados, pensando, né, nos alimentos que vão aí ajudar a gente a cuidar da saúde respiratória e também do intestino, que você falou que está super relacionado, né, com essa saúde respiratória. Então, destacando, nós falamos, o gengibre é uma excelente opção. Sim. O alho. Sim. Os probióticos e os prebióticos, né? São as bactérias boas, né? Exato. Batata doce. A batata doce por ser uma fibra prebiótica, que vai ajudar por ter fibra prebiótica, né? Para ajudar no intestino. Então, a gente tem o coco também. Coco? O coco. Tanto a polpa do coco quanto o óleo de coco extra virgem são interessantes. Ajuda a fortalecer a nossa imunidade, cuidar da saúde respiratória? Sim, principalmente a imunidade, né? Porque o coco ele tem propriedades antivirais, ele tem o ácido láurico, né? Que é bem importante para isso. Então, é um alimento bem legal para ser consumido. E a água do coco? Eu vi que você falou do óleo de coco e a polpa da fruta. Sim. E a água de coco? É tão gostosa, né? A água de coco é importante também para repor, né? Quando a gente faz uma atividade física, ou até para tomar no dia a dia. É porque na polpa e no óleo, as concentrações do ácido láurico é maior, né? Mas a água de coco também é ótima. Vale a pena. Vale a pena. Temos mais um alimento. Pode colocar, diretora, na tela? A geleia real. Isso. Tanto a geleia real quanto o própolis, eles já são bem conhecidos, né, para essa questão de imunidade. Então, vale a pena incluir também, né? São dois alimentos que, acho que se a gente pudesse escolher, são até um dos melhores, porque tem uma concentração bem grande de polifenóis, né, de compostos bioativos, é bem interessante. Eu me lembro quando eu era criança, minha avó sempre falava do mel, né? Que o mel é um excelente protetor para a nossa saúde. Também é interessante, né? E aí a gente tem a geleia real, que você destaca, e o própolis. Exatamente. O própolis, inclusive, muitas pessoas têm até o hábito, né? Eu, recentemente, estava com um probleminha de garganta, né? Borrifar ali um pouquinho do Sim, do e até o própolis. extrato puro de própolis, porque a gente tem o costume de usar esse que já vem com mel. Mas o extrato puro, que é mais concentrado, é mais legal ainda. Perfeito. É interessante. Para a gente encerrar aí, uma última informação que você acha importante aí passar para os nossos telespectadores, Camila. Pensando, então, em cuidar do nosso intestino, porque cuidando do intestino a gente consegue cuidar, né, do nosso sistema respiratório e deixar a nossa imunidade aí bem bacana, em alta. Muitas pessoas, infelizmente, sofrem com imunidade baixa e qualquer mudança de tempo acaba ficando resfriada, debilitada, corpo doendo. Então, o segredo é cuidar do intestino para a gente melhorar a imunidade. Isso, então, deixar de consumir alimentos superprocessados, industrializados,
comer alimentos mais naturais, né? Porque as pessoas pensam, então se eu estou com a imunidade ruim, eu vou só acrescentar tais alimentos e já vai adiantar. Não, a gente tem que cuidar do nosso organismo primeiro, equilibrar nosso organismo para assim melhorar a imunidade, né? Repor nutrientes, ver se está faltando alguma vitamina, algum mineral, né? Tem várias vitaminas e minerais importantes para a imunidade. Então, é um conjunto de fatores, né? Não é só colocar tais alimentos, a gente tem que realmente se alimentar bem, se alimentar de forma natural e saudável. Tem uma telespectadora aqui, deixa eu só aproveitar, Camila, a gente tem um tempinho ainda, né, diretora? Eu achei interessante, Mimos da Juju, será que tem o nome dela aqui? Deixa eu entrar no perfil. Juliana Domingues, beijo, Ju, obrigada pela participação aqui via Instagram. Tati, eu tenho bronquiectasia. É verdade que leite não faz bem? Eu não deveria consumir? Sim, quando a gente pensa nessa parte respiratória, né, quando a gente pensa em alergias respiratórias, rinite, sinusite, bronquite, asma, o leite é um dos alimentos alergênicos que pode aumentar a produção de muco e até, em excesso, alterar nossa permeabilidade intestinal. Então, pode piorar esse quadro, sim. Né? Tanto leite quanto derivados de leite em excesso. Então, é bom não consumir e não ingerir em excesso. Exatamente. E algumas pessoas têm que restringir mesmo, as pessoas que têm mais problemas respiratórios. Perfeito. E a Gelane perguntou, Tati, como é que eu consigo ganhar esses probióticos que a Camila comentou? Então, tem algumas comunidades, por exemplo, no Facebook, né, que eles combinam, né? As pessoas falam onde estão, então a pessoa que está perto pode encontrar e doar. Então, eu já vi por comunidades no Facebook. Eu acho que é uma forma fácil de conseguir alguém que tenha. De repente, pesquisar, né, nesses sites de busca, doação de kefir e mesmo pelas redes sociais. Sim, hoje em dia tem muito isso, né? As pessoas criam comunidades para se ajudar, né? Para doar mesmo tanto informações quanto kefir ou kombucha, que eu acho que é bem legal. Inclusive tem sites registrados, tudo direitinho, né? Que trazem essa relação de pessoas que doam. Tem que pesquisar em relação à procedência, tá, gente? Sim. Que é importante. Mas pelas redes sociais, como você comentou, muitos grupos, né, no Facebook. Em relação a esses produtos que a gente faz em casa, não dá para ter uma certeza da composição, né? Por isso que talvez seja até interessante, às vezes, comprar pronto, né, ou procurar um nutricionista que pode ajudar a uma orientação mais adequada. Né? Perfeito. Obrigada, Camila, pela presença. Boa viagem de volta aí para São Paulo e que a gente possa cuidar, então, do nosso intestino, da nossa saúde respiratória, para nesse inverno respirar bem, viver bem, e muita gente sofre. Rinite, sinusite, os ites da vida e mesmo a bronquite e a asma, que atrapalha muito a qualidade de vida. Sim, exatamente. Então tem que equilibrar o organismo mesmo, cuidar da saúde. Mas muito importante essa informação que você trouxe, que geralmente as pessoas não associam, né? Exatamente. Quando a gente fala em saúde respiratória, a gente tem que falar obrigatoriamente sobre intestino. Sobre intestino. Exatamente. Então tem que cuidar do intestino. Isso Obrigada, mesmo. viu?